governo Lula, né, a Receita Federal, sob a administração do Lula, o secretário da Receita indicado pelo Fernando Haddad, ele suspendeu uma medida da gestão do governo Jair Bolsonaro que dava isenção, né, de contribuições previdenciárias sobre as remunerações de pastores e líderes religiosos. O que aconteceu? No governo Bolsonaro, a Receita deu, né, ampliou a isenção de contribuição previdenciária no pagamento, né, dos salários dos pastores, padres, líderes religiosos. Bom, por que se fez isso? A Constituição ela diz que os templos religiosos no Brasil têm imunidade tributária. Gozando de imunidade tributária, mas não especificando quais tributos, e sendo os recolhimentos previdenciários nada mais, nada menos do que formas de tributo sobre o salário, a Receita, na época do Bolsonaro, deixou claro que o recolhimento previdenciário sobre o salário de pastores, padres e líderes religiosos, sobre eles não incide o recolhimento previdenciário. Mas o Haddad está com a sua sanha arrecadadora e fez com que a Receita Federal, através do seu indicado, suspendesse esta determinação e passasse a cobrar, inclusive dos anos em que estava suspensa, inclusive da época do governo Bolsonaro, que os templos religiosos, que as igrejas recolhessem as contribuições previdenciárias sobre aquilo que eles pagam aos salários dos líderes dos templos. Em primeiro lugar, a Constituição deu imunidade tributária às igrejas, aos templos. E o que é um templo sem um sacerdote? Me explica. Alguém vai no templo se não tem o pastor? Alguém vai à missa se não tem o padre? Alguém vai ao centro se não tem o babalorixá, o médium? Ser sacerdote é um trabalho. O sacerdócio é um trabalho. Tenha ele o nome que for. E se a Constituição deu imunidade tributária aos templos, está dado. Agora, o Haddad assiste muito calmamente a cobrança de tributos previdenciários sobre salário de sacerdotes, alegando que isso tem dado margem a simulações, ou seja, formas de corrupção. Como se obra pública não desse margem para isso. Como se colocar a Aniele Franco como conselheira da metalúrgica para levar ferro até em Tupi fosse algo óbvio, porque ela não tem nada de ferro, da metalúrgica. Agora, a igreja parte do pressuposto de culpa. Veja a desgraça do pensamento deste governo. Obras públicas, Codevasf
emenda. Todo mundo tem presunção de inocência. A Codevasf fica fazendo terraplanagem, e eu vou lhes explicar uma coisa, como quem tem experiência no mundo corporativo. Não existe contrato mais fácil para se lavar dinheiro do que contrato de terraplanagem e limpeza de galeria, de bueiro. Que é o que se faz aos montes em Brasília. Mas quem faz isso? Ai, não, tem que se preservar a inocência. Agora, o sacerdote, ele tem presunção de culpa. Então, a igreja, mesmo com a imunidade tributária constitucional, não estou dizendo aqui que eu acho certa a imunidade tributária constitucional, mas ela está lá. É cláusula pétrea. Tem que respeitar, poxa. E ao mesmo tempo que o sacerdote tem presunção de culpa, mas o político não. O cara está todo encarquilhado na justiça, mas ele tem presunção de inocência. Agora o sacerdote, que vai, que conforta, que faz o bem. Ah, tem picareta. Tem um monte, todo lugar tem picareta. Mas o sacerdócio é algo inerente à atividade de um templo religioso, e o templo religioso tem imunidade tributária na Constituição. E não pode mudar a Constituição, porque é cláusula pétrea. Ah, mas ninguém respeita a Constituição? Mas o sacerdote, diferente do político de Brasília, tem presunção de culpa. Então vamos tirar e vamos cobrar a igreja. Porque tem igrejas que faturam bilhões. Mas, ô Haddad, e a empresa que o seu sobrinho está à frente? Ela também fatura bilhões. Ah, mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí eu vou explicar para vocês da seguinte maneira. É que a empresa do meu sobrinho, ela... É que a empresa do meu sobrinho, ela... Somebody love. Então é assim que o sacerdócio é tratado. Vamos taxar os sacerdotes, porque a empresa de bitcoins, condenada nos Estados Unidos, condenada ainda de financiar o que há de mais cabeludo na face da terra, esta nós não vamos mexer.